Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse curso de Gestão Pública e Saúde, modalidade EAD. Meu nome é Luciane Miranda Guerra, eu sou professora da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp, e estarei com vocês nesse primeiro módulo de Políticas Públicas de Saúde. Não esperem desse módulo uma receita com soluções prontas para os problemas atuais da saúde no Brasil, mas ao contrário, eu espero poder ofertar elementos para a reflexão desses problemas, né? Considerando que são problemas social e historicamente construídos, vamos fazer uma revisitação pela história das políticas de saúde no Brasil e refletir através da literatura que será ofertada e também das nossas discussões no fórum, podemos discutir melhor os atuais problemas, suas origens e perspectivas, né? O que nos mobiliza, de fato, ao estudo, à reflexão, à elaboração de políticas públicas é a qualidade de vida das pessoas, né? Isso é o nosso grande objetivo. Entretanto, pensar em políticas públicas para o alcance de qualidade de vida num país de dimensões continentais como o Brasil é uma tarefa gigantesca, principalmente quando consideramos que, além da dimensão geográfica do Brasil, nós também somos um país de gigantes desigualdades sociais, de grande exclusão social, que também é construída historicamente, né? Além disso, temos uma história de práticas excludentes de saúde, né, que impactam e que só reforçam, infelizmente, as desigualdades que nós já temos. No entanto, nós temos grandes conquistas a comemorar também. Por exemplo, para usar um indicador bastante conhecido de todos, a nossa queda na taxa de mortalidade infantil no Brasil, né, nos últimos 15 anos. Passamos de 30 para algo em torno de 14,5 de mortalidade para cada 1.000 nascidos vivos, ou seja, é bem expressivo na média nacional. Se nós olharmos para as regiões do país, nós vamos ver que há uma desigualdade muito grande. Caiu em todas as regiões, no entanto, ainda é bastante diferente, mas também podemos perceber, olha aqui, as regiões do país, né? Há uma desigualdade grande ainda na mortalidade infantil entre as regiões, mas também podemos perceber que essa queda ela ocorreu mais fortemente nas regiões onde a mortalidade já era maior, ou seja, a efetividade da nossa política de saúde no Brasil, ela se mostra nesse indicador observado como positiva, né? Ou seja, ela tem agido de forma positiva porque age mais fortemente naquelas regiões que mais necessitam, que é o que a gente chama de equidade. Além disso, o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu um sistema de saúde universal, público e gratuito, ou seja, assumiu a ousadia de fazer um sistema universal. É um sistema que tem uma produção de serviços na área oncológica muito grande, é um sistema que deve ser considerado, se não o maior, o segundo maior sistema público de transplantes do mundo, e vários outros adjetivos que nos mostram o quanto nós temos conquistado com o sistema público de saúde no Brasil, né? No entanto, é um sistema que não consegue vencer um mosquito, né? E um mosquito secular que nos trouxe a malária e contemporaneamente nos traz doenças novas como chikungunya, zika, que tem desafiado um país inteiro. Então, a gente vê um sistema de saúde que passa por problemas que vão desde o subfinanciamento, causando grandes problemas de acesso, né? Passa por desafios epidemiológicos e que acaba revelando a insatisfação da população. Quase metade da população
brasileira relata a saúde como o seu grande problema, um problema maior ainda do que segurança, educação, emprego para essa população, né? No entanto, essa mesma população, quando questionada, mostra que, ao ser atendida, ao ser bem atendida, ao ser acolhida, bem acolhida na porta de entrada do sistema, mostra-se satisfeita com o sistema. Ou seja, os nossos problemas vão desde desafios epidemiológicos até processos de trabalho, de saúde, né? Mostrando um quadro que é assim paradoxal, né? Nós vemos na mídia quase que diariamente imagens como essa, né, de corredores lotados, de falta de acesso, de leito no chão, que lamentavelmente são verdadeiras, né, ao lado de imagens de alta produção de serviços, alta tecnologia, conhecimento, pesquisa, etc. A saúde no Brasil é assumida como uma responsabilidade do Estado, está na nossa Constituição da República. Entretanto, não foi sempre assim. Até o começo do século passado, nós ainda não tínhamos, desde 1500 até o início do século XX, o Brasil nunca tinha tido nenhuma ação sistematizada de saúde, ou seja, não se responsabilizava efetivamente pela saúde dos seus cidadãos. Somente no início do século XX foi que, com grandes epidemias chegando no Brasil, assolando a nossa mão de obra trabalhadora, assumiu-se então uma responsabilidade por campanhas que pudessem dar conta dessas epidemias. Foi quando Oswaldo Cruz e outros pesquisadores assumiram campanhas de saúde, né? Especialmente Oswaldo Cruz, fazendo uma política de saúde, uma primeira política de saúde no Brasil, que foi uma política campanhista, né? Então, naquele momento de grandes epidemias, chegavam no Brasil, né, muitos imigrantes de vários países europeus que vinham em viagens insalubres, muitas vezes durando meses, né, nos porões dos navios, e adquiriam durante essas viagens insalubres, adquiriam doenças ou já traziam doenças da Europa, de modo que chegavam no Brasil trazendo grande número de doenças novas para a nossa população, e grandes epidemias assim se instalaram no Brasil, de modo que tomou-se então a providência de se instalar campanhas, né, de saneamento dos portos, bem como de higienização das cidades, de sanitização mesmo, né, das cidades e dos portos, e de vacinação compulsória da população, no sentido de preservar a mão de obra, né, da nossa agricultura especialmente, né, e até de uma nascente industrialização do país. Da mesma forma como isso conseguiu dirimir epidemiologicamente algumas doenças importantes, também deu causa para uma revolta popular por conta da compulsoriedade e do caráter policial com que se conduziam essas campanhas, né, um caráter autoritário. Isso deu causa para grandes revoltas e para as primeiras greves, as primeiras paralisações que aconteceram no país. Em razão disso, elaborou-se em 1923 uma lei chamada Lei Eloy Chaves, que criou as caixas de aposentadorias e pensões, ou seja, era uma maneira de ofertar alguma assistência em saúde para as pessoas, dirimindo os movimentos populares de então, né, para que a classe trabalhadora voltasse ao trabalho, né? Então, nós cuidamos de vocês e vocês voltam ao trabalho. Um objetivo, uma intencionalidade claramente voltada à produção, né? Se estava preocupado com a saúde das pessoas, mas com a mão de obra, com a produção, né?
essa criação de caixas de aposentadorias de pensão, ela visava uma ação assistencialista, né? E contava com a própria contribuição dos trabalhadores, das empresas, né? Nessa mesma época, início da década de 20, chegava em São Paulo um médico brasileiro que tinha saído para se especializar nos Estados Unidos, no Dr. Geraldo de Paula Souza, e que voltava de lá com ideias revolucionárias, né? Ideias bastante diferentes daquilo que estava posto como política de saúde no Brasil. O que nós tínhamos era uma política autoritária, campanhista, com ações compulsórias e que visava a sanitização, né, higienização dos locais, né? O Paula Souza ele traz uma ideia diferente, ele traz uma ideia de uma obra social, de uma obra educativa, através da qual as pessoas fossem educadas conscientizadas e educadas para os problemas de saúde, e com isso elas pudessem ter autonomia e cuidar da sua própria saúde, tendo sempre a família como centro dessa atenção, né? Isso foi bastante inclusive criticado, né, por alguns pensadores e pesquisadores que tinham esse caráter mais campanhista mesmo. E essa dualidade entre o higienismo campanhista e a prevenção em saúde, ela foi se estabelecendo, né, no decorrer da primeira metade do século XX no Brasil, de forma a cada vez mais separar prevenção de doenças e cura das doenças, né, assistência à doença. De modo que nós entramos nos anos 70 com essa dualidade, essa dicotomia bastante clara, né, bem limitada, como se fosse possível separar prevenção e assistência. A década de 70 ela foi caracterizada no Brasil por uma grande ênfase na assistência à saúde, caracterizando então o nosso modelo como um modelo médico, assistencial e privatista também, na medida em que aquelas CAPs que nós mencionamos, elas depois se juntaram em institutos de aposentadoria e pensão, como vocês vão poder verificar nos textos aí já postados, e no capítulo, especialmente no capítulo do livro, né, que vocês já têm disponível. Isso fica bem claro ali que essas CAPs se juntaram em institutos que foram crescendo, mas o que crescia, né, a ênfase dada era para a assistência à saúde das pessoas, né? Cresceu de forma gigantesca o número de hospitais no Brasil. O governo fazia empréstimos, chamados empréstimos a fundo perdido, para as pessoas poderem construir hospitais e depois venderem os serviços desses hospitais para o próprio governo, né? Então, ou seja, era uma ênfase na assistência médica, na hospitalização, na crescente indústria farmacêutica, né? E pouca ou quase nenhuma ênfase à prevenção e à promoção de saúde. Isso, logicamente, favoreceu muito o investimento, e como o recurso é finito, né, nós começamos a ter, nessa década de 70, grandes problemas relacionados ao financiamento da saúde no Brasil, de modo que o Brasil se tornou um grande consumidor de medicamentos, né, mundial. Passou a haver queda de investimento na saúde pública porque faltava dinheiro, né? Os leitos públicos tinham crescido 65%, enquanto que os leitos privados cresceram 3.000%, como já disse antes, só acentuando mesmo a desigualdade já existente no Brasil.
E 80% dos gastos com saúde eram gastos com internações, sendo que desses, 90% eram contratos particulares, ou seja, uma irresponsabilidade com a saúde das pessoas no setor público, né? De modo que o orçamento do INPS, que passou a ser então a junção desses institutos de aposentadoria e pensão, se juntaram depois em Instituto Nacional de Previdência Social, né? O orçamento desse INPS passou a ficar maior que o da União. Enfim, foram inúmeras, nós poderíamos ficar aqui 2 horas, mais até um dia inteiro talvez, discutindo as características dessa década de 70, que foram sempre em desfavor da população que mais necessitava. Tudo isso está muito claro lá no capítulo do livro e nos demais textos que a gente vai indicar, nós vamos discutir mais no fórum também, mas é importante salientar alguns pontos como esses, que foram realmente elementos que caracterizaram essa metade do século XX, né, segunda metade do século XX, como um período de grande ênfase na hospitalização, no procedimento, na assistência e pouquíssima ênfase na prevenção e na promoção de saúde. Muito investimento na assistência e principalmente na média e alta complexidade, menos, né, na prevenção, na promoção. Mas um grande acontecimento ocorreu no mundo nessa mesma época, que foi a Conferência de Alma-Ata, lá no Cazaquistão, e que trouxe uma consciência para os povos a respeito da atenção primária em saúde, né? A Conferência de Alma-Ata deixou muito claro para todo mundo o quão equivocados os países estavam em relação ao investimento em saúde. Gastava-se muito dinheiro com alta complexidade ou com hospitalização e pouco dinheiro com atenção primária em saúde, quando na verdade a atenção primária em saúde é a grande responsável pela imensa maioria dos problemas. Então vamos investir na atenção primária em saúde, né? Já que estão localizados aí 85% a 90% dos problemas da população. A Alma-Ata deixou isso muito claro e o Brasil entendeu esse recado, embora tenha demorado muito para começar a agir nesse sentido, mas as determinações e as recomendações foram muito claras. O impacto dessas recomendações, desse novo conhecimento, somado à indignação com os problemas desse período no Brasil, gerou o que nós chamamos de movimento pela reforma sanitária brasileira. Então, a indignação da população, né, especialmente de intelectuais, de profissionais da saúde, com a situação da saúde, com a situação de ineficácia da saúde na época, somado a essa indignação, somada aos recentes conhecimentos adquiridos em Alma-Ata, levou a um movimento, que é o movimento pela reforma sanitária, que era uma luta pela garantia de direito universal à saúde e também a luta pela construção de um sistema que fosse único, que fosse estatal, para os serviços de saúde no Brasil. Isso é muito bem relatado, né? Esse movimento popular é muito bem relatado no vídeo que está postado também para vocês, chamado Militância pela Saúde, em que há depoimentos de pessoas da época que mostram claramente como as pessoas se mobilizaram para se juntar, para se unir em torno da solicitação de serviços de saúde, né? Como é que isso se deu de forma popular, muito bacana, e que está bem claro nesse vídeo, bem como também está claro no filme A História da Política de Saúde no Brasil, que também deverá ser postado para vocês, né? E aí nós entramos para os anos 80, com essa sede, com essa vontade, com essa mobilização em torno de uma saúde melhor para a população. Em 1986,
ocorreu em Brasília a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que delineou, né, que estabeleceu um conceito ampliado de saúde, ou seja, definiu aquilo que nós queríamos como conceito brasileiro de saúde, né, e que reconhecia a saúde como um direito de cidadania e um dever do Estado, né. Essa conferência também defendia um sistema que fosse único, de acesso universal, igualitário e descentralizado de saúde. Foi uma conferência que uniu algo em torno de 5.000 pessoas em Brasília, imaginemos isso, né, em 1986, era uma saga, né, as pessoas irem para Brasília, de carro, de Kombi, grande parte das pessoas ia para lá assim, não tinha um movimento que não tinha grande riqueza de recursos, e que reuniu, foi até então provavelmente o maior número de pessoas reunido em torno de um ideal em praça pública, né, como aconteceu. E esse conceito ampliado de saúde ficou definido como um conceito inovador e que colocava a saúde como resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, etc. Ou seja, saúde deixou de ser naquele momento para nós apenas a ausência de doença e passou a ser a resultante de todas as condições de vida, das condições contextuais em que as pessoas viviam, né? Passamos nesse momento então a assumir os determinantes sociais de saúde e de doença. Os fatos que aconteciam e naquele momento também estão muito claros aí no vídeo que está postado para vocês como antecedentes do SUS, todo o cenário que envolvia esse momento da 8ª conferência, alguns modelos que foram implantados em alguns municípios do país para se testar aquilo que se imaginava como o modelo ideal do Sistema Único de Saúde, também estão muito claros nesse vídeo. E nós entramos nos anos 90, já com a boa notícia de que na Constituição de 88, o Estado brasileiro assume a saúde como seu dever. Conseguimos incluir a saúde como o dever do Estado na Constituição brasileira e entramos nos anos 90 com a Lei Orgânica da Saúde, ou seja, a Lei 8.080 e a Lei 8.142. E nasce então o SUS na década de 90, né, exatamente no ano de 1990, um sistema que nasce universal, com 3 princípios, né, da universalidade, da equidade e da integralidade. Para que esses 3 princípios, chamados dogmáticos, pudessem ser operacionalizados, outros 3 princípios também foram elaborados, que foi a descentralização, a regionalização e a participação popular, ou seja, foram os meios, esses 3 últimos foram os meios através dos quais nós colocaríamos então em prática os 3 primeiros, ou seja, a universalidade, a equidade e a integralidade. Isso significa dizer que o país passa a dar autonomia para os seus municípios, né? Para que eles pudessem olhar para si e cada um entender os seus problemas e formular as suas políticas, sem, contudo, deixar de seguir um comando único, né? Isso fortalece, né, a autonomia, isso fortalece o planejamento coerente com as necessidades locais, né? Ao mesmo tempo que nós temos o princípio da regionalização e da hierarquização, ou seja, as regiões de saúde deveriam ser desenhadas no sentido de otimizar recursos, né, e buscar a hierarquização dos problemas segundo as necessidades crescentes.
E o outro princípio, que é o da participação popular, né? Em que se assume, então, os conselhos de saúde como órgãos permanentes, com poder de decisão, com o poder de elaborar diretrizes, formular estratégias, controlar a execução, a utilização de recursos, etc. E também as conferências de saúde a serem realizadas periodicamente, ou seja, dois instrumentos, conselhos e conferências de saúde, a serem utilizados de forma democrática e participativa, para que se pudesse, então, com isso, para que se pudesse ter a participação das pessoas no Sistema Único de Saúde. Os conselhos, vale cumprir ressaltar que eles eles foram formulados assim e assim permanecem, compostos por metade dos seus componentes devem ser usuários do sistema, e a outra metade composta por trabalhadores, gestores e prestadores de serviço. Ou seja, com isso nós imprimimos a participação efetiva da população na gerência, na gestão do Sistema Único de Saúde, né? Mas fazer um sistema democrático, participativo, visando sobretudo a qualidade de vida das pessoas, de forma universal e igualitária, não é pouca coisa. Um desafio gigantesco que se dava, inclusive, né, num momento de transição demográfica, num momento também de transição epidemiológica, ou seja, diminuímos o número de nascimentos e aumentamos a população idosa do país. Diminuímos o número, epidemiologicamente falando, diminuímos as doenças infecciosas e aumentamos as doenças crônico-degenerativas, ou seja, olha o tanto de recurso que é necessário para isso, né? Para um sistema igualitário, universal, democrático, participativo, que começa a encarar doenças desafiadoras como as crônico-degenerativas. Isso tudo ao mesmo tempo em que também se encara uma epidemia, que é chamada epidemia moderna, que é das violências, deixando também grande parte de pessoas com sequelas, grande parte da população economicamente ativa inativa por conta da violência urbana. Quer dizer, um desafio gigantesco do ponto de vista financeiro, inclusive, né? Colocar um sistema desses em andamento, em funcionamento, com enormes desafios como esses, né? Ou seja, parecia impossível. A primeira estratégia elaborada pelo governo para abraçar essa nossa responsabilidade foi a estratégia de saúde da família, que, aliás, começou historicamente, como vocês podem ver no texto, através do programa de agentes comunitários de saúde. Aliás, na verdade, a origem mesmo da estratégia, ela vem lá da década de 70, ainda quando, de forma bastante ainda incipiente, algumas localidades assumiram uma especialidade, na verdade, na época, uma especialidade da medicina chamada médico de família, né? Mas isso não era uma política pública, era uma especialidade médica, né? Que era a medicina de família. Se a gente for pensar até historicamente, isso vem, inclusive, lá a ideia central vem lá do início do século, como nós citamos, do Paula Souza, que traz um modelo de saúde, que traz dos Estados Unidos um modelo de saúde centrado na família, né? Mas, do ponto de vista prático, isso no Brasil é assumido em 1991, com o programa de agentes comunitários, e que posteriormente teve a figura do médico deslocada para esse modelo, né? E tornando-se então o programa de saúde da família, que mais tarde foi
entendido e assumido como estratégia e não como programa, né? Então, tudo isso nos mostra, né, esse brevíssimo passeio histórico que eu faço com vocês, mostra que nós passamos de política pública autoritária para política de saúde da família, né, em menos de um século, né. Nós assumimos a política, a saúde como dever do Estado depois de 488 anos sem nunca termos assumido a saúde, né? Quer dizer, 488 anos de autoritarismo ou de nada, né? Para de repente uma política, não de repente, né? Mas para uma política de saúde assumida como dever do Estado. Quer dizer, não é uma tarefa fácil. E todos esses elementos que eu venho trazendo na nossa conversa são elementos que dizem respeito a fatos históricos que apenas acentuam as desigualdades do país. Então, vejam que, como eu disse, não trago soluções, mas talvez mais elementos ainda como problemas. Nós assumimos a saúde da família, posteriormente o Pacto pela Saúde esclarece, né, elucida prioridades que devem ser assumidas pela nossa política de saúde. Mais tarde, os núcleos de apoio à saúde da família acabam nos mostrando a necessidade do aumento do escopo de ações pela saúde da família, a fim de qualificar e a fim de também assumir mais os problemas para a atenção básica, enfim. São diversos elementos que nos fazem refletir sobre quão desafiador é fazer um sistema único de saúde que seja igualitário, com participação popular, né, e equânime, e integral, né, ao mesmo tempo em que se precisa lutar contra um paradigma assistencialista, hospitalocêntrico, né, médico-centrado, que nós construímos durante 5 séculos. Né? Então, espero que tenham uma boa leitura, espero que possamos ter boas discussões no fórum, espero que essa breve apresentação tenha instigado vocês a leitura desses textos e que a gente possa, enfim, durante esse módulo, esses 15 dias juntos, discutir um pouco dessas peculiaridades, desses elementos e dessa história, do ponto de vista tanto político quanto social, para entender um pouco melhor o Sistema Único de Saúde atual, né? A sua grandeza, a sua beleza e as suas potencialidades, né? Ou seja, os desafios e as perspectivas de se fazer saúde no Brasil. Novamente reforço, sejam bem-vindos e que o nosso convívio seja produtivo para todos. Muito obrigada.